Abre aí no tema da campanha, que é Josué 3, e o versículo 5. Aleluia, Jesus, santo é o seu nome. Nós te agradecemos. Não cessa de adorar o nome do Senhor, irmãos. Porque cada elo da campanha, o Senhor ele se manifesta de uma maneira diferente, né? Muitas pessoas vêm aqui, né, às vezes olhando, esperando algo do pastor ou de alguém que está aqui em cima do altar que vai pregar. Mas não olha para nós não, irmãos, nós somos falhos também. Olha para a presença do Senhor, que ela já se faz presente aqui neste lugar. Aleluia. Antes mesmo que você chegasse aqui, o Senhor ele já se fazia presente, ele já te esperava. E não é, aleluia, a tua presença aqui nesta noite não é uma mera coincidência. Porque nada tem coincidência, tudo é marcado pelo Senhor. Ele fez, aleluia, ele marcou essa data especial para você estar com ele aqui nesta noite. Deus tremendo e santo. Josué 3, capítulo 3, versículo 5. Vou começar a ler aqui desde o começo. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Setim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E aqui eu vou ler o 7. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante aos olhos de todo Israel, para que todos saibam que assim como eu fui com o meu servo Moisés, assim também serei contigo. Amém, irmãos? Pode se assentar, aplaudindo ao Senhor e glorificando o nome dele. O Senhor, ele falou profundamente ao meu coração com essa palavra. E ele me deu um título nesta noite. Irmãos, presta atenção na palavra do Senhor. Que o Espírito do Senhor ele quer falar contigo nesta noite. Não se disperse nem para um lado nem para o outro. Eu vou ser bem breve aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas é interessante que a igreja esteja com os ouvidos espirituais, aleluia, para ouvir o que o Senhor tem a falar a você nesta noite. O Senhor ele me deu um título para essa mensagem: despertando a presença de Deus através da santidade. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor, irmãos, ela começa falando, voltando um pouquinho aqui atrás, no capítulo 1, quando Moisés ele faleceu e o Senhor levantou a Josué como seu sucessor para estar levando o teu povo até a terra prometida, né, Canaã. E aqui agora Josué está incumbido de levar o povo, aleluia, a passar e a estar, aleluia, entrando na terra de Canaã. Mas, irmãos, a palavra do Senhor é tão tremenda que aqui no começo diz que ele ficou apreensivo, ele teve medo, aleluia. Ele ficou até mesmo triste, porque ele não se achava capaz diante da presença do Senhor. Ele olhava para Moisés e via tudo aquilo que o Senhor tinha feito através da vida de Moisés. Ele se achou incapaz diante do Senhor e diante de toda aquela multidão que neste momento ele estava, aleluia, autorizado pelo Senhor a guiar aquele povo, né, irmãos? E ele teve, aleluia, uma tristeza no seu coração pela sua incapacidade, mas o Senhor disse para ele, aleluia, aqui no versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais e daria, aleluia. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, aleluia. O Senhor estava dizendo para ele: não seja covarde, porque eu te chamei, eu te remi, eu te escolhi, aleluia, para estar levando este povo à terra prometida. E vindo aqui essa palavra, irmãos, ele já começa a ver o primeiro obstáculo na vida dele diante daquele povo. Assim como o povo enfrentou o Mar Vermelho lá atrás, eles estavam mais uma vez diante, aleluia, de um grande obstáculo na vida deles, que seria a travessia do Jordão.
que vai acontecer, porque o ser humano, eles têm, irmão, um hábito de esquecer as maravilhas que o Senhor faz na sua vida. E aquele povo já tinha esquecido tudo aquilo que tinha vivido lá atrás, através de Moisés, na vida dele, a travessia do Mar Vermelho, aleluia, as comidas, os maná que vinha do céu para a vida deles. Eu creio que eles tinham esquecido. E aqui o Senhor fala, aleluia, por meio do seu servo, Deus tremendo e santo, e ordena para que eles se santifiquem. Mas antes de entrar nessa palavra de santificação, eu quero falar com vocês sobre a presença de Deus. Porque diz aqui na palavra do Senhor que ali foram levantados os sacerdotes para estar levando a Arca da Aliança. Naquela época, a Arca da Aliança, ela simbolizava a presença do Deus vivo no meio daquele povo. Eu olhei para aquela arca ali e até fiquei meditando. Aleluia, aquela arca simbolizando a presença. Só que, irmãos, não era qualquer pessoa que poderia chegar diante daquela arca, diante daquela presença tão gloriosa do Senhor. Tinha que ser aqueles que estavam separados e consagrados, aleluia, que não teriam, aleluia, pecado para estar levando aquela presença, aleluia, na frente daquele povo. Deus tremendo e santo. E o Senhor, Ele falou muito, irmãos, no meu coração sobre a presença dEle. Porque aqui na palavra do Senhor está dizendo que no momento em que aqueles servos se levantassem com a presença do Senhor, ou seja, com a arca, que o povo eles fossem atrás, ou seja, a presença do Senhor ela sempre ia na frente. A presença do Senhor sempre seguia na frente, ou seja, para eles seguirem. Só que foi específico, que haja uma distância entre vocês e a presença. Ou seja, irmãos, porque o povo, eles estavam em pecado, aleluia, eles estavam, aleluia, carregando o pecado, e quem poderia carregar a presença do Senhor, aleluia, aquela arca, seria somente os sacerdotes que estavam ali purificados para aquele momento. E trazendo, irmãos, para o dia de hoje não é diferente, porque muitas das vezes, irmãos, a gente quer entrar na presença do Senhor, mas a única diferença é que naquele tempo não era qualquer um que podia entrar na presença do Senhor. Hoje nós podemos. Por intermédio de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, nós podemos ter acesso ao Pai. Só que, irmãos, não é de qualquer maneira que nós podemos entrar na presença do Senhor. Nós temos que nos santificar, nós temos, aleluia, que estar, aleluia, trazendo a presença do Senhor para a nossa vida. E o Senhor, aleluia, Ele diz aqui também na sua palavra, através do teu servo, para ele se levantar e se posicionar. Se posicionar quando eles vissem a arca do Senhor passando, ou seja, a presença do Senhor passando, indo à frente deles. Para eles se posicionar, para eles se levantar. E foi o que o Senhor tinha dito para Josué lá atrás: esforça, tem bom ânimo, se levante diante da minha presença. Irmãos, a palavra do Senhor para você aqui nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui. Essa campanha está falando sobre santificação, sobre você ter uma vida separada para o Senhor. Mas Ele está também falando sobre a presença dEle, que é forte na nossa vida. Mas que nós possamos ter a presença do Senhor, nós possamos estar separados e santificados. E daí você vai dizer: mas o que é santificação? Eu vejo tanto falar nisso. Santificação, irmão, significa estar separado do mundo. Aleluia, fazendo aquilo, não fazendo mais aquilo que a gente deseja, aquilo que a carne da gente almeja, muitas das vezes a fazer, mas separado de tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que entristece o coração do Senhor, aquilo que desagrada o coração do Senhor. E quando começa o processo de santificação na vida de uma pessoa? Primeiramente, ela começa quando nós aceitamos Jesus. Ali começa o processo de santificação, porque o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo pecado, Ele nos limpa, Ele esquece o nosso pecado, deixa lá atrás. Ali começa um novo processo na nossa vida. Mas a santificação, irmãos, ela é um processo, aleluia, é um processo gradual na vida de cada um. É um processo que dia após dia a gente tem que fazer renúncia para estar na presença de Deus. Eu fiquei pensando, irmãos, mas por que Josué pediu para que o povo se santificasse? Porque quem ia levar a Arca da Aliança eram os sacerdotes, né? E o povo, eles só iam atrás. Aleluia. Irmãos, porque, como eu disse outrora sobre a presença do Senhor, porque é impossível estar na presença do Senhor, aleluia, contaminado em pecado. Por isso Ele pediu para que aquele povo, se eles quisessem, aleluia, ver no outro dia as maravilhas que o Senhor ia fazer, para que eles se santificassem, se separassem de tudo aquilo que estava contaminando as suas vidas. Aleluia. O Senhor
Senhor, Ele é puro, irmãos, e nele não há pecado algum. Aleluia. É diferente de nós, né, irmãos, que somos pecadores, que somos falhos todos os dias. Você vai falar para mim, mas eu não consigo, aleluia, ser santo. Mas é claro, irmão, santo, a gente não vai ser santo, é somente Jesus Cristo. Mas a gente tem a obrigação, como servo do Senhor, de estar separado de tudo aquilo, aleluia, que entristece o coração de Deus. Tudo aquilo, aleluia, que o Senhor já falou para você não fazer e você continua fazendo. Aleluia. Mas para estar, irmãos, na presença do Senhor, nós temos que fazer renúncias na nossa vida. Dia após dia, irmãos, a gente tem que renunciar ao nosso eu, às nossas vontades, os nossos egoísmos, a nossa prepotência, a nossa arrogância, a nossa ignorância. A palavra do Senhor, ela diz, irmãos, lá em Gálatas, ela fala, eu quero até ler aqui para os irmãos, aleluia, Jesus. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar. É Gálatas, capítulo 5 e o versículo 16. Ela fala, irmãos, aleluia, a vida levada pelo Espírito de Deus depois que você aceita Jesus. Essa palavra aqui, irmãos, santificação, é para os crentes, aleluia, para nós que estamos aqui nesta noite, tentando levar uma vida digna diante do Senhor, separado do mundo. Ou seja, às vezes você até pode, irmão, estar lá no mundo, no meio de seus parentes, aleluia, mas não se deixar contaminar, aleluia, pelo pecado, aleluia, que muitas das vezes tenta todos os dias tomar a nossa vida. Aqui está dizendo, irmãos, porque as obras da carne, aquilo que a gente tem que deixar de lado. As obras da carne são conhecidas como adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas eu declaro, como eu já disse, que esses que cometem tal coisa, esses não herdarão o reino dos céus. Aleluia. Então, irmão, se todo dia a gente quer caminhar uma vida santa, uma vida digna diante da presença do Senhor, a gente tem que estar livre desses pecados. Daí você vai olhar para mim e vai falar assim, mas eu não cometo nenhum pecado desse aí, eu não roubo, eu não mato, aleluia, eu não estou bebendo. Mas tem, irmãos, muitas coisas que acabam nos separando da presença do Senhor. Às vezes algum pecadinho de estimação que a gente, muitas das vezes, deixa até passar batido na nossa vida. Alguma palavra que você diz que entristece o coração de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que nós, muitas das vezes, com o nosso comportamento, nós entristecemos o Espírito Santo. Ele também se entristece. Muitas das vezes com a sua conduta lá no seu trabalho. Aleluia, naquela rodinha de fofoca, que você faz questão de estar ali no meio e você fala, mas não vou falar nada. Mas muitas vezes acaba se corrompendo e acaba falando também. O Senhor está dizendo claramente nesta noite, se você quer viver as maravilhas do Senhor, se você quer viver a diferença do Senhor nessa terra, você tem que se colocar na posição. Você tem que caminhar na presença dEle, trazer a presença do Senhor para a sua vida, mas sem se contaminar com essas coisas. Você vai olhar e vai dizer, mas eu não estou bebendo. Eu não estou bebendo, eu não sou um viciado. Você pode não ser viciado em droga, em álcool, mas um refrigerante, um café, que muitas das vezes a pessoa fica viciada naquilo e não consegue ficar sem. Tudo isso aí você está fazendo a vontade da carne. E o Senhor falou muito comigo sobre essa questão, porque eu gosto muito de café. Eu falo, olho para o meu marido e falo, você está bebendo demais. Daí o Senhor olha para mim, você está bebendo muito café? Você também está fazendo aquilo que você quer, está fazendo a vontade da sua carne. Muitas das vezes a gente não consegue controlar e está toda hora lá tomando. Quando pensa que não, você está viciado naquilo, Coca-Cola, refrigerante. E outras coisas, irmãos, pornografia, muitas das vezes tem gente que é viciada em pornografia, outros é viciado em masturbação. Cada um tem seu pecado oculto. Eu olho para cada rosto aqui agora, para mim vocês estão tudo santo, para mim vocês são perfeitos. Mas o Senhor, irmãos, é Ele quem contempla a nossa vida, no oculto e no escondido. Aquilo que você olha, que o ser humano olha e fala, está perfeito, as vestes, está tudo bonitinho. Mas quem contempla a sua vida nas madrugadas, quem contempla a sua vida dentro do banheiro, lá na tua sala, aonde ninguém mais está vendo, Ele está te vendo. Não tem nada oculto
Senhor. Irmãos, eu não estou aqui como perfeita porque eu não sou perfeita. Dia após dia eu tento me aperfeiçoar diante da presença do Senhor. Mas essa campanha ela veio para nos orientar, irmãos, a estar vivendo uma vida separada diante de Deus, para que o sobrenatural do Senhor possa vir sobre a nossa vida. Porque senão é impossível, irmãos, a gente conquistar as coisas aqui na terra e muito menos a nossa morada lá no céu. Porque Deus, Ele não compactua com o pecado. Ele não compactua, aleluia, com as obras da carne, como eu disse aqui agora há pouco. Ele não compactua. Você pode olhar para mim e vai falar: mas eu estou vivendo dignamente. Mas olha para dentro de si nesta noite. Será que você não tem julgado o seu próximo? Será que você não tem caluniado? Será que você não tem apontado ele? Porque às vezes, irmãos, a gente tem uma mania de olhar. Eu olho para ela e olho para a cara dela e falo: eu não gostei da sua cara não. Já olhou a aparência e já está julgando. Eu não fui com a sua cara. Mas o Senhor, irmãos, Ele não vê como o ser humano vê. Nós tiramos a prova por Davi, né? Davi, ele foi rejeitado. Saul foi lá na casa de Jessé ungir o rei de Israel. E Jessé apresentou os mais bonitos, os mais pomposos. E o Senhor olhou para Samuel e disse: não olha como o ser humano olha, não olha. Eu olho o coração, eu não olho a aparência. E muitas das vezes, irmão, a gente está olhando a aparência e está julgando. Fala: já não gostei. Mas não se deu nem, aleluia, o privilégio de sentar e falar ou conversar com uma pessoa que já está ali julgando. Isso também é um pecado que abomina o coração do Senhor. Ele não se agrada de julgar a pessoa, de criticar, de estar falando mal. A maledicência é um pecado, aleluia, que o Senhor também tem falado muito comigo nestes dias. Porque às vezes a gente não vai na casa das pessoas, mas as pessoas acabam indo na casa da gente, chega lá com umas conversas fiadas, e a gente, sem querer ou não, acaba indo na onda. E o crente não tem disso de ir na onda, ele está separado. Tinha uma pessoa, irmãos, que ia na minha casa todo domingo, e toda vez ela chegava, vocês ficam sabendo o que aconteceu? O fulano separou, e eu acabava querendo saber, né, da conversa. E Deus começou a me chacoalhar, falou: você não tem que querer saber de nada. Você não tem que querer ficar falando. Às vezes eu nem falava mal da pessoa, mas eu ficava querendo saber, curiosa. E o Senhor começou a me chacoalhar: a partir de hoje você não vai dar mais ousadia para essas conversas não. E daí teve um dia que ela chegou lá em casa e começou a falar: eu falei: eu não quero saber mais essas conversas, que dentro da minha casa não. Daí ela tornou para o lado da minha filha: você ficou sabendo? Eu falei: ela também não quer saber. E ela nem tinha falado não. Eu falei: não, que dentro da minha casa eu não quero mais saber de converseiro não. Se quiser. Daí a partir desse dia começou a olhar, começou a ficar quieto, muda, calado. É esse tipo, irmãos, a gente tem que falar com amor, com respeito à educação, mas cortar. Porque fulano falou isso, fulano falou aquilo. Eu não quero saber o que fulano falou. Fulano está falando da sua vida. Eu não quero saber o que fulano falou, eu quero saber o que Deus está falando de mim. É isso que me importa. Sabe, irmãos, o Senhor está dizendo para você nessa noite: não tem como você ter a presença do Senhor andando de qualquer maneira. Não tem como você ter a presença do Senhor andando de qualquer jeito, conforme você quer. A partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente tem que começar a ter transformação de vida. A gente tem que começar a fazer a diferença no meio daqueles que servem a Deus e que não servem. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida. O Senhor está dizendo para você nesta noite: tem que ter uma reviravolta no teu comportamento, no seu jeito de falar, no seu jeito de ser. E eu sou uma prova viva disso. Eu já falei isso aqui, né, Claudelice? Pessoas que me conheciam lá atrás, sabe a ignorante que eu era, qualquer coisa queria brigar, qualquer coisa já queria bater. Irmãos, e a gente se entrega ao Senhor, o Espírito Santo ele já começa. Às vezes você nem quer mudar, mas ele já começa a fazer a operação dentro de você quando você pensa que não, você mudou. Teve uma vez, irmãos, que eu tinha uma senhora. Quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor, ela estava pelejando para levar para a igreja. Ela é de uma certa denominação. E eu estava lá no mundo afastado da presença do Senhor, mas aquilo queimava dentro de mim de voltar, mas não tinha vergonha, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Se eu aceitar Jesus de volta, eu vou ter que mudar dessa cidade de vergonha? Tudo pensamento do diabo, né, irmãos? Por causa dos meus erros passados, que o diabo está ali só para acusar. E a irmã começou a me levar. Ela fazia cultos na casa dela. E daí ela começou a falar para mim, pregar o evangelho. Eu ali de shorts, de blusinha de alcinha. E ela ali toda a postura de saia longa até no pé. Uma blusa aqui, até aqui em cima agora. Ela falou assim:
Se você, ela foi bem curta e grossa, se você continuar nessa vida desviada, você vai para o inferno. Porque sem santidade você não vê a Deus. Daí eu falei, mas o que é santidade? Naquela época eu ainda não sabia o que era isso. Dela, irmã, eu vou te mostrar agora o que é santidade. E ergueu a saia dela assim, ela estava com 3 saias. 2 finas embaixo e mais uma grossa. Essa forma, isso aqui é santidade. E daí naquele momento eu até me surpreendi. Eu falei, mas então desse jeito eu vou para o inferno mesmo, né? Porque é o jeito que eu ando. Eu falei, desse jeito é santidade. Ela, isso aqui é santidade. E aquilo, meus irmãos, entrou na minha cabeça. Eu falei, então um dia se eu for crente, realmente eu tenho que mudar as minhas vestes, tenho que começar a andar com 3 saias, com a gola até aqui, irmãos. Isso faz parte da vida do cristão, que haja mudança nas vestes, sim, mas isso não é santidade, não. A irmã, ela estava falando aquilo por falta de conhecimento, e eu entendo ela, mas isso não é santidade. É claro que o crente ele tem que se comportar na maneira de vestir, sim, mas a santidade que o Senhor está dizendo na palavra dele é uma santidade totalmente contrária disso. Isso aí é uso e costume. Irmãos, eu sei que eu fiquei muitos anos aqui na minha cabeça quando eu comecei a voltar para a casa do Senhor. Eu falava, quando eu voltar de verdade, agora eu vou ter que mudar as minhas vestes, vou ter que pôr 2 saias, 3 saias, para que o Senhor me receba na tua presença. Irmãos, por ignorância, porque a gente não conhece. Diz que se a gente não conhece a palavra, a gente perece por falta de entendimento, né? E realmente é verdade. Eu peguei e falei, tá bom, né? Um dia se eu aceitar Jesus, eu vou começar a me vestir como a senhora está se vestindo. E ela estava querendo fazer o meu bem, mas ela estava se equivocando nas palavras. Mas voltando, irmãos, aqui para a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, que haja renúncia dos seus pecadinhos de estimação. Tudo aquilo que você acha que não está comprometendo a sua vida espiritual. Porque às vezes você pode achar e falar assim, isso aqui não tem problema não, mas isso aí está matando a sua vida espiritual. O Senhor está vendo, irmãos. Eu não ia falar sobre isso não, mas o Senhor está me incomodando a falar. O Senhor está vendo ali pelas madrugadas o que você tem acessado no seu celular. O Senhor ele está vendo, aleluia, quando você vai para outra cidade, o que você tem feito ali. Eu, irmãos, e o apóstolo, nós não somos ninguém para julgar a sua vida, não estamos aqui para isso. Mas há um momento em que Jesus ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar para julgar o seu povo. E se ele não achar a santidade naqueles que ele separou, aleluia, infelizmente vai ficar. E outra coisa, irmãos, às vezes a gente fica tão preocupado com o que vai acontecer nessa vida. Senhor, eu vou na tua casa porque eu quero receber isso. Eu vou orar, eu quero me santificar porque eu quero receber aquilo do Senhor. Isso não é errado. A gente tem que buscar as coisas aqui da terra, mas a palavra do Senhor diz para a gente buscar primeiramente a Ele, as coisas do céu. Porque se a gente ficar focado nas coisas aqui da terra, a gente desanima. Então a gente tem que começar a buscar as coisas de Deus. Aleluia, a gente tem que começar a focar na presença do Senhor verdadeiramente, para nos santificar e conseguir nos livrar, aleluia, daquele pecadinho de estimação que você tem aí. Nesse momento, começa a olhar para dentro de você e falar com o Senhor. Você pode olhar e falar, mas eu não tenho nada, mas comece a olhar lá no fundo. Se tem algo que está atrapalhando a sua vida espiritual de fluir, se tem algo que está atrapalhando a sua vida, aleluia, de receber as promessas do Senhor aqui mesmo nessa terra aí, o Senhor é imutável, irmãos. Tudo aquilo que Ele falou na sua vida, Ele vai fazer. Aleluia, mas muitas das vezes a gente tem que se levantar também, tem que se prostrar diante dEle, aleluia, com a convicção e com a mente renovada diante da presença do Senhor. Ele tem coisas grandes para mim e para a sua vida, Ele diz aqui na sua palavra. Aleluia. E o Senhor disse para Josué, amanhã começarei a te engrandecer perante os olhos de todo Israel. Aquele que se achava incapaz, aquele que se achava indigno, o Senhor disse para ele que ia engrandecer ele perante aquele povo. Irmãos, e ao olhar humano, essa travessia aqui do Jordão, até mesmo o Mar Vermelho, é impossível acontecer. A ciência ela não explica tal coisa. Aleluia, isso é algo espiritual da parte do Senhor. Porque quem tem o poder de fazer milagre é somente o nosso Senhor Jesus. É só Ele que tem o poder de fazer milagre na nossa vida, de fazer a reviravolta que você precisa lá dentro da sua casa. Aleluia, de curar aquela enfermidade que você acha que não tem mais solução. Assim como o Senhor Ele abriu esse Jordão aqui, porque eu creio que você já é conhecedor dessa palavra. Assim como o Senhor, aleluia, parou a tua presença no meio daquelas
santificação, tem que trazer a presença de Deus para a sua vida. Quem aqui, irmãos, que muitas das vezes já orou o Senhor e o Senhor não respondeu? Quem aqui já o Senhor não respondeu? E quantos aqui você fez uma oração e imediatamente o Senhor respondeu a sua vida? Já aconteceu isso com alguém? Você falar, o Senhor nem vai me ouvir, rapidamente ele te atende. Esses dias aconteceu isso comigo, irmãos. Eu falei com o Senhor uma coisa lá dentro da minha casa porque eu estava precisando muito. Eu falei, Senhor, eu preciso da tua resposta ainda hoje. Usa alguém para falar comigo. Mas sabe quando você sai meio incrédulo, assim, parecendo, não vai acontecer nada, porque você pede, às vezes nada acontece? Não vai acontecer nada. Daí o Senhor usou uma pessoa lá na avenida para falar comigo. E aquilo que realmente eu estava precisando, o Senhor abriu as portas, aleluia. E o Senhor colocou na minha vida porque Ele é Deus de promessa, Ele não falha. Então, irmãos, quando você pedir algo ao Senhor, peça de coração, sem incredulidade no teu coração, crendo que o Senhor Ele vai fazer, Ele vai agir na sua vida. O Senhor essa noite Ele está aqui despertando através desta palavra, para que você venha ter mais comunhão com Ele na tua vida espiritual, para que venha, aleluia, você tirar um tempo, se santificar, se separar. Se você gosta muito de ficar na TV, tira um pouco tempo da TV, um pouco tempo do celular. Muitas vezes a gente gasta tanto tempo na frente do celular e até esquece a presença do Senhor. E o Senhor Ele está dizendo para você nessa noite, gaste mais tempo na minha presença, se santifique, se separe a mim, porque amanhã eu vou fazer maravilhas na sua vida, eu vou fazer maravilhas na sua história. Irmãos, isso o Senhor está dizendo. Quando Ele fala, Ele cumpre. Ele não é igual nós não, que hoje falamos, amanhã nós esquecemos. Ele não esquece. Ele é fiel para cumprir as suas palavras. Mas você também tem que se colocar, aleluia, ali na brecha do Senhor, para fazer o querer dEle, para fazer a vontade dEle, aleluia. Aleluia. E o povo de Deus ouviu a voz do Senhor, irmãos, em obediência. Lá, naquela época, eles podem contemplar, aleluia, o milagre, porque isso foi um milagre da parte do Senhor para aquelas vidas, aleluia. E eu quero perguntar para você aqui nesta noite, o que você tem feito, aleluia, para viver uma vida de santidade na presença do Senhor? Essa é uma reflexão que eu quero que cada um fique, e para mim também, nesta noite. O que você tem feito de diferente para viver uma vida de santidade, para viver uma vida de separação diante da presença do Senhor? E outra pergunta, quais são os desafios que te prendem para viver a santidade na sua vida? O que é que tem te prendido? O que é que tem aprisionado a sua alma, a sua vida, o seu corpo? Essa noite, irmãos, é noite de você renunciar a tudo aquilo que tem prendido a sua vida, a fazer a vontade do Senhor, a viver o sobrenatural dEle na tua história. Aleluia. Decida hoje, irmãos, a romper com aquilo que te afasta da presença de Deus e viver os milagres e as promessas, tudo aquilo que foi prometido pelo Senhor na sua vida. Deus tremendo e santo, todo-poderoso, o Senhor está dizendo, irmãos, para mim e para você, não há como chegar diante da presença dEle, aleluia, sem santificação. Se o Senhor voltar, você está preparado, aleluia, para subir, aleluia, você está como a noiva, aleluia, sem pecado, imaculado diante do Cordeiro. Daí você vai olhar para mim e vai dizer, o Senhor vai demorar a voltar, será? Ele pode voltar para mim, Ele pode voltar para você ainda esta noite. E você, como tem andado diante da presença do Senhor? Você tem se separado? Você tem se separado? Você tem se preparado para este momento chamado a morte? Que na verdade é a morte da nossa carne, mas nossa alma ela tem um destino aí. Você sabe, você tem a plena convicção de quem vai te buscar naquele momento. Se vai ser o anjo do Senhor ou se vai ser o espírito da morte, do inferno. Você parou para pensar isso na sua história, na tua trajetória? Irmãos, tem muitas pessoas jovens aqui, mas a maioria já é de uma idade já mais avançada, nós estamos envelhecendo. Os dias estão passando muito rápidos. Ontem mesmo, irmãos, parece que começou o ano e nós já estamos caminhando para o final dele. Então não há tempo a perder. Se você está afastado da presença do Senhor, se
zero. E os crentes também, irmãos, recomeçaram a vida espiritual do zero se você já não tem força para caminhar. Começaram, aleluia, uma vida do zero. Aleluia, se permitir a viver novamente tudo aquilo que você viveu um dia. Oh, Espírito Santo da verdade, o Senhor está incomodando o meu coração, irmãos. Que tem almas aqui, aleluia, que está com o coração angustiado, que está com um peso na alma, um peso no coração, aleluia, que já não sabe mais o que vão fazer, que já não sabe mais aonde vão se entregar, o que vão fazer amanhã, irmãos. O amanhã não te pertence, é o hoje. Coloque-se na presença do Senhor verdadeiramente, porque Ele fará maravilha no meio de vós. É a palavra que está dizendo, não sou eu. Se coloque verdadeiramente a fazer aquilo que Ele quer hoje. É hoje, não é amanhã que você sair dessas portas, não. Eu vou falar assim: olha, quando eu chegar lá em casa eu vou começar a fazer o que o Senhor quer. Não, irmãos, decida hoje. Você vai tomar essa atitude hoje, somente você e Deus. Não é, aleluia, uma conversa que você vai ter comigo, com o apóstolo Cabispa, não, é entre você e Deus. Você está preparado para viver o sobrenatural do Senhor na sua